Senhoras e senhores, chegou a hora. Have been waiting for. It's time! Hoje vai rolar treta aqui no Super Didático, velho. Ô, Valesca, fala aí pro pessoal, o que vai rolar hoje? De frente eu só tiro porrada e bomba. Rapaz, hoje a nossa aula é sobre as guerras do açúcar. Desgraçado, você vai ver o que eu vou fazer? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você acha que eu tenho medo de você? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Desgraçado! Calma, meu amigo, calma, minha amiga. Os caras não ficavam jogando açúcar um no outro, não. Não é isso. O açúcar não era arma. O açúcar era um objeto em disputa. É que o açúcar era um item muito bem visto no mercado europeu. E várias nações europeias vão começar a disputar as áreas de produção de açúcar aqui na América. Não entendeu ainda não? Calma, fica de boa, vou te explicar tudo direitinho, tintim por tintim. Mas antes eu preciso te contar de um babado que aconteceu lá no Reino Português, menino. Olha só, pessoal, em 1578, Portugal tinha um rei chamado Dom Sebastião. Esse rei decidiu atacar o Marrocos para conquistar uma nova terra para Portugal. Só que ele foi pra guerra, foi morto e ninguém encontrou o corpo do cara. E aí você já sabe, pela lógica das monarquias, quem vai suceder um rei morto é o seu filho do sexo masculino, filho primogênito, certo? Mas o Dom Sebastião não tinha filho não, rapaz. Ele era solteirão, não deixou herdeiro do sexo masculino. E agora, como é que Portugal vai ter um rei? Simples. Se você não tem o filho do rei, você passa o trono para o parente do sexo masculino, que for o parente mais próximo ali do rei que morreu. E nesse caso, o do rei Dom Sebastião tinha um tio, chamado Dom Henrique. Mas aí tem um problema também, rapaz. O Dom Henrique era um cardeal, era um padre. E padre não pode ter filho, né? E tem outro problema. Ele já tinha uma idade avançada, já era velhinho. Quando ele ia na missa, ele nem levantava a mão para cima, porque senão, Deus puxava. 2 anos depois, em 1580, o Dom Henrique bateu a cachuleta, morreu, rapaz. E aí? De novo Portugal não vai ter rei. O Dom Henrique não tem um filho. Como é que Portugal vai fazer? Passa de novo pro parente mais próximo, não é? Só que tem mais um problema. Quem era o parente mais próximo do Dom Henrique? Filipe II, o rei da Espanha, rapaz. Vai rolar uma treta forte nessa família real por causa do trono português. Que parece, ele é o pai! Alguns setores da nobreza apoiaram Filipe II. Queriam que o rei da Espanha ficasse com a posse de Portugal também. Eles achavam que dessa maneira o comércio de Portugal ia ser expandido. Começava aí a União Ibérica, que teve seu início em 1580 e o seu fim em 1640. Os dois reinos da chamada Península Ibérica agora passariam a ter o mesmo rei. Só que o Filipe II deu certa autonomia para Portugal. Os burocratas e os nobres portugueses continuaram assumindo cargos importantes no reino. Mas olha só, Portugal e Espanha eram impérios. Se liga, tudo que está em azul pertence a Portugal, e o que está em vermelho pertence à Espanha. E agora, com Portugal e Espanha sob o domínio do mesmo rei, o Filipe II vai ter em suas mãos todas as colônias portuguesas e espanholas. Se um país se junta com outro, ele vai compartilhar o mesmo rei e também os mesmos inimigos. E quem era a inimiga número 1 da Espanha nessa época? A Holanda. A Holanda era uma província do Império Espanhol. Uma região muito rica, que queria se libertar da dominação espanhola e lutar pela independência. Além dessas razões políticas, também havia uma razão religiosa para esse conflito entre Espanha e Holanda. É que os espanhóis eram católicos e os holandeses se converteram ao protestantismo. O desejo da Holanda era enfraquecer a Espanha, mas a Holanda não podia atacar diretamente o reino espanhol. Então os holandeses decidiram fazer o seguinte: atacar as regiões que geravam riqueza para a Espanha, atacar as colônias espanholas espalhadas pelo mundo. E aí os holandeses vão criar 2 companhias de comércio e guerra.
A primeira delas é a VOC, Companhia das Índias Orientais. Foi fundada em 1602. O objetivo da VOC era atacar todas as colônias espanholas que ficavam no Oriente, para conseguir controlar o comércio das especiarias. Depois de um tempo, em 1621, a Holanda vai fundar sua segunda companhia de comércio e guerra, a VIC, irmã gêmea da VOC. Era a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha a missão de atacar as posses espanholas no Ocidente. E olha só, eu trouxe esse mapa aqui para vocês verem. Olha as regiões que garantiam muita riqueza para a Espanha. Peru, México, essas regiões aqui onde era extraída a prata, essa prata ia para o reino espanhol, gerava muita riqueza. Mas aí os caras olharam essas regiões e falaram, rapaz, para atacar a Espanha é difícil, hein? Atacar essas colônias espanholas na América é treta, porque elas ficam todas no meio do continente. Ficam todas cercadas por uma cadeia de montanhas, é uma região de difícil acesso. Mas aí, os holandeses se deram conta de uma coisa. Peraí, se Portugal e Espanha são a mesma coisa, tanto faz a gente atacar uma colônia portuguesa ou atacar uma colônia espanhola. E aí eles viram o Brasil, que fica na costa atlântica aqui da América do Sul, muito mais vulnerável, muito mais fácil de atacar, os núcleos todos próximos ao litoral. Os holandeses não tiveram dúvida, vieram atacar o Brasil. Então vamos lá, a Holanda decidiu atacar o Brasil. Qual é a riqueza do Brasil? Açúcar. Onde tem açúcar no Brasil? Bahia e Pernambuco. Os holandeses conheciam bem o açúcar, porque boa parte do investimento na montagem dos engenhos aqui em Pernambuco e na Bahia foi feita com intermédio de capitais estrangeiros, de capitais holandeses. Os holandeses eram os principais compradores do açúcar brasileiro e distribuíam esse açúcar na Europa inteira. Mas com a União Ibérica, a situação dos holandeses no comércio do açúcar foi um pouco obstruída, porque os espanhóis não queriam que eles tivessem tanto peso assim nesse comércio. Uma série de proibições de investimentos acabou atingindo os comerciantes holandeses, que se irritaram muito. Isso colocou mais lenha na fogueira nessa rivalidade entre Holanda e Espanha. E aí, as guerras do açúcar estavam apenas começando. Em 1624, os holandeses atacaram a Bahia e tentaram se estabelecer na capitania. Mas os portugueses organizaram uma resistência capaz de expulsar os invasores. Aí a VIC voltou suas operações para o Caribe. Lá, os navios holandeses interceptavam e roubavam a carga de navios espanhóis recheados de prata americana. Com essa grana, a VIC organizou um novo ataque ao Brasil, dessa vez contra Pernambuco, em 1630. Só que nesse ataque eles venceram e se fixaram na capitania, conquistando e controlando os engenhos de açúcar da região. E aí, como foi a história de Pernambuco dominada pelos holandeses? Quanto tempo eles ficaram aqui? Quando eles foram expulsos? Por qual motivo? Calma. Essas e outras perguntas eu vou responder para você no próximo vídeo, beleza? Forte abraço, bons estudos! E aí? Vai curtir? Vai compartilhar? Porque ó, se você não fizer nada disso, sabe o que vai acontecer, né? Ô Renato, de novo, velho? Ele ainda derrubou açúcar em mim? Mamãe passou açúcar em mim.